Como diz São Paulo, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Essa citação de São Paulo remete muito ao santo que nós iremos aqui bater um breve papo hoje. Santo este que é um sinal extraordinário de Deus para as pessoas, vamos dizer assim, para o mundo cético, um mundo que deixou de acreditar no sobrenatural de Deus, também se manifestando nas coisas que são naturais. Ele, esse santo, que foi dotado de grandes dons do Espírito Santo, de grandes dons que Deus o deu. Ele, que foi o primeiro padre a receber as estigmas de Cristo, ou seja, as marcas da paixão de Cristo, as marcas que Cristo recebeu em seu Calvário. Ele também que tinha grandes amigos, que via esses amigos como Jesus, como Maria e como o seu anjo da guarda. Ele também que todos os dias de suas vidas acontecia milagres. Ele que foi perseguido e que, sem dúvida alguma, teve grandes profecias e que uma delas foi profetizada sobre a vida de São João Paulo II, ainda padre, quando foi visitar esse santo, esse grande santo. Esse grande santo disse para ele que ele iria se tornar papa. E foi como aconteceu. Ele que também tinha um grande dom da bilocação, que foi visto nos Estados Unidos, em Roma, em Milão, em vários lugares espalhados pela Europa, sem sair do seu convento. Ele que escrevia cartas para o seu diretor espiritual, falando suas experiências místicas com Jesus, suas experiências sobrenaturais, porque ele vivia o sobrenatural no natural. E aí, com essas luvas aqui, já descobriu quem é o santo de hoje? Pois é, o santo de hoje, como de costume nessas luvas, é São Padre Pio de Pietrelcina. E é sobre ele que eu e você, a gente vai bater um papo hoje. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cutts, Brasil. Padre Pio de Pietrelcina nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, na Itália. Filho de Grazio Forgoni e Maria Giuseppa, se é assim que se fala, não sou muito bom em italiano, mas enfim, se é assim que se fala, né? E tinha 6 irmãos. Ele foi batizado no dia seguinte do seu nascimento e recebeu o nome de Francisco Forgoni, francisquinho, né? E com 12 anos de idade, ele já recebeu, né, o sacramento da crisma e a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. Desde criança, o Padre Pio, francisquinho, já tinha algo extraordinário naquela criança. Algo diferente. Ele era diferente. Desde pequeno, desde criança, ele já era apaixonado pelas coisas de Deus. Ele já era fixado nas coisas de Deus. Ele só queria as coisas de Deus. É tanto que quando, por exemplo, estava ali jogando bola, brincando, né? Um amigo falava palavrão e ele ficava triste, ele chorava até, saía porque ele não gostava. Era um menino puro. Era um menino realmente que só queria as coisas de Deus. Ele não faltava às missas, não faltava às orações. Tinha uma grande admiração por Nossa Senhora e por Jesus. Nossa Senhora e Jesus, e
seu anjo da guarda, eram os melhores amigos de Francisco Forgione. Ele sempre via Maria, via Jesus e via o seu anjo da guarda, que ajudava ele no caminho, né, de seguir o Evangelho. Era um menino que vivia o sobrenatural no natural. Era um menino que para ele era natural, era tranquilo, não era coisa de outro mundo, um negócio assim, né? Não, para ele era algo simples, que acontecia normalmente, como eu vejo você que está do outro lado, né? Como você vê sua mãe com seus amigos. Era Padre Pio, via seu anjo da guarda. Ou seja, era um menino diferente. Ele tinha tanta intimidade com os anjos da guarda que, após se tornar Padre Pio, ele exortava os fiéis, né, e as pessoas que ele dava direcionamento espiritual, a sempre dar tarefas ao anjo da guarda, a ser íntimo, a ser amigo, a fazer amizade com o anjo da guarda, a passar tarefas, né, não deixar o anjo da guarda ocioso, né, vamos dizer assim, mas a passar tarefas, pedir ajuda ao anjo da guarda, assim como o nosso querido Carlo Acutis fazia. Tinha uma grande intimidade com o anjo da guarda, que é um amigo que Deus os deu. E Padre Pio entendia bem quem era o seu anjo da guarda e entendia bem as coisas de Deus desde sua infância. É tanto que, por exemplo, um dia, quando ele era criança, ele encontrou com um frade, o Frei Camilo. E aí o Frei Camilo ali viu algumas imagens, tipo miniaturazinhas, né, estatuazinhas de Jesus, de Maria. E ele foi perguntando para Francisco, olha, quem é esse? Quem é esse? E Padre Pio, né, Francisquinho, foi dizendo cada um. E ele diz, né, Padre Pio diz, eu vejo normalmente, você não vê? Não os vê? E aí o Frei disse, não os vejo, mas peça para eles aparecerem para mim, assim eu posso reconhecer. Ou seja, a infância de Padre Pio já era mergulhada em Deus, já era mergulhada na intimidade, já era mergulhada no extraordinário de Deus. E depois desse papo que ele tem com o Frei Camilo, que eles ali se conhecem, tem um papo, Padre Pio começa a sentir o chamado, né? Nosso querido Francisco Forgione, começa a sentir um chamado de vocação, né? O seu chamado vocacional para uma vida religiosa, para uma vida de sacerdote. E ele fala isso para a família dele, para os pais deles, olha, eu quero ser sacerdote, eu quero ser padre, ou seja, uma criança, já dizendo, olha pai, olha mãe, eu quero ser padre, e agora como é que a gente faz? E aí, os pais, né, o pai dele, já toma a iniciativa. E já vai começando a tentar trabalhar para arrumar dinheiro e tudo mais, para ele se tornar sacerdote. E aí, com apenas 15 anos de idade, em 1902, nosso querido Francisco Forgione entra no noviciado da Ordem dos Capuchinhos, lá em Morcone. E ali ele passa de Francisco Forgione para Frei Pio. E depois de um tempo, né, ele faz os seus votos simples e em 1907 ele professa os seus votos solenes, né? E com isso ele passa a estudar, a ter sua formação para se tornar sacerdote, né? E começa ali os estudos clássicos, né? Os estudos da filosofia. E ele é ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1910, lá em Benevento. E depois de um tempo, 6 anos depois, ele é mandado para São Giovanni Rotondo, onde ali ele passa toda a sua vida, toda a sua missão, seu ministério, ele passa ali. E a partir disso a gente consegue perceber na vida dele o que ele já tinha, né? Uma grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Ele queria sofrer na pele o que aquelas pessoas estavam sofrendo. Ele recebeu assim, né, a missão sacerdotal, né, que era acolher. Ele tinha isso de receber, de acolher o sofrimento dos fiéis, o sofrimento do povo.
como se fosse, por exemplo, um alívio do sofrimento das pessoas. E como confirmação, ele recebe em seu próprio corpo as estigmas de Jesus. Ele recebe em seu próprio corpo as marcas do Calvário, as marcas do sofrimento. Porque ele queria, como eu falei, receber para si mesmo o sofrimento de cada pessoa. E dentro disso, né, de ajudar as pessoas, de ter compaixão, de realmente querer tomar para si as dores, vamos dizer assim, as dores do mundo, ele passa a sua vida contribuindo para essa redenção do ser, né, do ser humano, das pessoas. E aí ele pega e assume a missão de guiar espiritualmente os fiéis e celebrando a Eucaristia. Quando ele celebrava a Eucaristia, né, e as pessoas que estavam ali, os fiéis que participavam, viam, conseguiam entender a importância da missa. A forma que ele celebrava, com piedade, com amor. As pessoas conseguiam ver ali a forte espiritualidade de Padre Pio e conseguiam ver a importância do momento que é tão sublime na nossa vida. A Eucaristia. Ele entende, as pessoas entendem isso quando o Padre Pio celebrava. Né? E aí, no campo da caridade, da parte social, ele esforçou para aliviar justamente o sofrimento e as misérias de várias famílias. E durante 50 anos ele começou a receber, a cuidar, seja atendendo na sacristia, no confessionário, em qualquer canto que ele estava. Ele era solicitado, ele estava ali, como um sacerdote, né? Para ajudar, para auxiliar aquelas pessoas que o procuravam. Seja para uma confissão, para um conselho, direção, enfim. Ele estava ali disposto para as pessoas. Outra característica bem interessante da vida de Padre Pio era a sua oração. Era uma vida totalmente mergulhada, um amor pelo rosário. Né? Padre Pio ia para cima e para baixo só com o rosário na mão. Ou seja, ele era um cara, uma pessoa, um santo mergulhado em oração. Ele tem uma frase que diz o seguinte, né, que nos livros e tudo mais, nós procuramos Deus. Na oração, nós encontramos Deus. E ele diz que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Olha só a importância de viver mergulhado na oração. E como ele vivia dessa forma, em profunda intimidade com Deus. Padre Pio encontra no sacramento da confissão, né, e se entregar no ministério da confissão, um meio para aliviar o sofrimento das pessoas. E ele se entrega como um padre, né, a esse ministério, a esse sacramento. E ele começa a passar cerca de 14 horas por dia dentro de um confessionário, atendendo pessoas, mas além de atender, ele guiava as pessoas espiritualmente, dava passos, né, espirituais para as pessoas, conselhos, enfim. E vinham pessoas, ele começou a ficar conhecido por isso, porque vinham pessoas fora de Giovanni Rotondo, vinham pessoas de longe para poder se confessar com o Padre Pio. Existiam filas e filas para as pessoas se confessarem com ele. E uma das coisas assim incríveis, extraordinárias, era que chegava uma pessoa para se confessar, ela não se arrependia do pecado dela. Padre Pio sabia que a pessoa não se arrependeu do pecado. E por isso ele nem, você vê, o zelo que ele tinha, ele nem confessava a pessoa, né?
Ele mandava ela voltar para casa e ela só voltasse lá no confessionário se realmente o coração dela estava totalmente arrependido daquilo que ela fez. Em outros casos, por exemplo, por inspiração divina, Padre Pio sabia os pecados graves que a pessoa que ela se confessar não falava, por vergonha ou algo do tipo, não falava. E Padre Pio dizia, olha, está esquecendo desse, está esquecendo disso, está esquecendo disso. E falava mesmo, né? Quando o fiel ali não tinha coragem de confessar. Isso ajudava muito as pessoas, os fiéis, a se libertarem, né, dos males, a se libertarem das amarras do pecado. Além do mais, Padre Pio além disso, Padre Pio sofreu grandes ataques por parte do demônio. Ele foi torturado, ele foi tentado, testado. Gente, não era tentação assim, né? Era briga mesmo. Ele brigava fisicamente com o demônio. Pela noite, o demônio invadia o quarto dele na figura, por exemplo, de um cachorro. Entrava, começava a brigar, começava a bater nele. Por quê? Porque São Padre Pio era um sinal de Deus. Porque São Padre Pio ele estava preocupado na alma das pessoas. Ele estava preocupado na salvação da alma. Coisas que o pecado, coisas que o demônio detesta, né? A salvação de uma alma. E por Padre Pio ser esse grande instrumento, o demônio também, por permissão de Deus, tentava Padre Pio, batia em Padre Pio e ele não se rendia. Permanecia firme na fé. Permanecia firme no seu ministério. Permanecia firme naquilo que ele sabia que era a missão dele fazer, que era salvar almas. Ele queria salvar almas. Uma das coisas da vida de Padre Pio é que ele ficou bem conhecido são os milagres. Gente, ateus, médicos, ninguém conseguia explicar. Pessoas se convertiam porque viam e não tinham explicação para o que acontecia. Por exemplo, uma menina que não era cega, não tinha a pupila, quando encontrou Padre Pio, ela voltou a ver e mesmo sem pupila, ela de cega se tornou a ver. Começou a ver as coisas. Outro fato é que quando o Padre Pio celebrava a missa, na hora da consagração, né, na hora da elevação, da transubstanciação, os médicos iam analisar justamente porque saía das estigmas de Padre Pio litros de sangue. Litros e litros de sangue saíam ali. E um cheiro enorme de rosas, um perfume que exalava dos seus estigmas. E também a presença da Virgem Maria era muito forte quando ele celebrava a Eucaristia. E os médicos que iam estudar se converteram. Eram médicos ateus que não acreditavam, que achavam que ele era um charlatão, né? Que Padre Pio era um charlatão e era mentiroso. E ali, os médicos ateus vendo, olhando, não conseguiam explicar o que estava acontecendo. E se converteram. A igreja, naquele tempo, ela perseguia Padre Pio, por justamente achar que ele era um charlatão, era um mentiroso, era um enganador, que botava cheiro ali, né, na missa para poder sair, fingir que é cheiro. Não, era verdade. Aquilo que Padre Pio estava vivendo era verdade e que causou grandes e grandes conversões. Uma das coisas que ele ficou bem conhecido foi um frade, do nada um frade aparece flutuando
em meio ao bombardeio. Então, do nada, em plena guerra mundial, aparece um frade voando, com sensor de locação, né? Ali, colocando para o lado as bombas e evitando um bombardeio. Um dia, por exemplo, uma mãe estava com seu filho, ele estava com uma doença grave, e aí a mãe levou esse menino justamente em direção a Padre Pio. Ia levando ele em direção a Padre Pio, pegou um trem, e no meio ali o filho morreu. Ela pegou o filho, colocou dentro de uma mala e fechou, e levou para Padre Pio. E com o Padre Pio tinha um médico, né? Providência divina. E aí quando ela abriu aquela mala, que o menino estava ali dentro morto, Padre Pio pegou o menino e disse, ó, está vivo. Ou seja, mais um milagre de Padre Pio. Uma das coisas que eu contei lá no início do vídeo foi um dia que São João Paulo II, ainda padre, não era papa, ele foi lá encontrar com Padre Pio e Padre Pio disse, olha, você vai se tornar um papa. E foi o que aconteceu. Então, para vocês verem a grandiosidade da vida de Padre Pio, a grande santidade que ele tinha, que agora, nesses tempos, né, tempos atrás, já tinha a medicina, já tinha a ciência que tentava buscar para contrariar, para entender, e nada era. A ciência não conseguia explicar aquilo que acontecia com o Padre Pio. Não conseguiu comprovar, por exemplo, que ele era um mentiroso. Não. Era realmente verdade. Ele, com essa busca de querer aliviar o sofrimento das pessoas, ele não queria só aliviar o sofrimento das pessoas de forma espiritual. E a partir disso, ele recebeu de Deus uma grande inspiração da construção de um grande hospital, que deu o nome de Casa Alívio do Sofrimento, que se tornou referência em toda a Europa e que hoje é referência em toda a Europa. E a fundação desse hospital, né, ela se deu em 5 de maio de 1956. Ou seja, essa caridade que ele tinha, essa preocupação que ele tinha com as pessoas, de além de um alívio espiritual, da parte física, né, da parte do corpo, das doenças físicas também. E aí ele pega e vê, tem essa revelação de Deus da construção desse hospital. E como eu disse, é referência, é um dos maiores hospitais da Europa. Padre Pio participou de um tempo, dos maiores tempos assim, de horrores que o mundo presenciou. A Segunda Guerra Mundial. Um período que causou grande temor, grandes horrores, grandes mortes no mundo todo. E Padre Pio, preocupado com o coração das pessoas, preocupado com esse grande temor e em aliviar esses horrores da Segunda Guerra Mundial, ele cria grupos de oração. Ele cria células de oração, que ali, através dessas reuniões, com várias e várias pessoas, o amor de Deus é transbordado. A paz de Deus é transbordada. Em um mundo cheio de sofrimento, através dessas células de oração, o amor de Deus transborda no coração das pessoas, aliviando o sofrimento delas. Quando esses grupos, quando essas células de oração estavam celebrando 50 anos, se reuniu uma grande multidão, várias pessoas em São Giovanni Rotondo, para uma missa, justamente uma missa comemorativa a esses 50 anos de grupos, 50 anos de célula de oração. E essa foi a última missa, a última vez que os filhos espirituais de Padre Pio puderam ver esse santo em vida. Na madrugada
de 23 de setembro de 1668, na cela do convento, né, de Padre Pio, ele entregou o seu espírito. Justamente por as doenças que estavam acometendo o Padre Pio. Doenças essas que alcançavam enormes temperaturas corporais, os termômetros estouravam, né? E também da vontade de Deus. Então, Padre Pio entrega o seu espírito, entrega o seu corpo a Deus. E ele morre, ele falece com uma fama de santidade, deixando uma multidão de pessoas que eram seus filhos, espirituais ou não, que conheciam a história de Padre Pio, devotos. E também filhos espirituais dele, né? Nos incontáveis e grandes grupos de oração, que começaram a se multiplicar em todo o mundo. E a espiritualidade de Padre Pio começa a se espalhar. Então, a partir desse momento que Padre Pio falece, a fama de espiritualidade, a fama de santidade, desculpa, começa a se tornar cada vez mais forte após a morte dele. É tanto que ele mesmo fala, Padre Pio mesmo fala, eu, né, vou fazer mais barulho quando estiver morto, enfim. Então, a fama de santidade de Padre Pio começa a se espalhar. O reconhecimento de Padre Pio começa a se espalhar no mundo todo. E aí, além disso, né, muitos fiéis começaram a dar grandes testemunhos, vários testemunhos começaram a chegar graças à intercessão de Padre Pio. Por isso, o processo de canonização de Padre Pio começou em 1982. Padre Pio foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado no ano de 2002, né, no dia 16 de junho, pelo Papa São João Paulo II. A partir disso, né, passou a ser chamado São Padre Pio de Pietrelcina, tendo sua festa litúrgica comemorada todos os anos, no dia 23 de setembro. Para você ver quão tão forte era o amor de São Padre Pio pelas almas, né, em doar-se pelo sacramento da confissão, né, para ver esse meio como um aliviador do sofrimento das pessoas. São João Paulo II diz o seguinte: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis, mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade. Eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo sinceramente, voltavam quase sempre para o abraço pacificador do perdão sacramental. Para a gente ver o que foi o sacramento da confissão, né, na vida de São Padre Pio. Gente, durante a exumação, né, que se deu no dia 20 de abril de 2008, a exumação do corpo de Padre Pio, foi encontrado o corpo dele corrupto. E no dia seguinte já foi exposto lá na cripta da igreja de Santa Maria das Graças, né, lá em São Giovanni Rotondo, onde hoje várias pessoas, é o destino de várias pessoas, de vários fiéis, de vários devotos, para verem o corpo de Padre Pio e fazerem suas orações. Por isso, diante de toda essa história, essa preciosa história de São Padre Pio, a gente percebe que a gente pode chamar ele de o apóstolo do sacramento da confissão. Justamente porque através desse sacramento, ele aconteceram grandes milagres de cura, de corações feridos e conversões. Então, gente, que história linda, que história massa é essa de São Padre Pio. É um grande exemplo para mim, para você, um grande exemplo de doação, de amar a cruz, de ter compaixão pelos outros, de ter o amor pelos outros, de doar sua vida para os outros, capaz de sentir na pele
o que o outro está sentindo, de querer sentir o sofrimento do outro, para, por amor, aliviar o sofrimento daquela pessoa que tanto sofre. E para a gente encerrar bem esse vídeo, eu queria rezar com você a oração, né, feita pelo Papa São João Paulo II no dia da canonização do Padre Pio. Ele fez essa oração. Então vamos pedir agora, você junto comigo, a intercessão de São Padre Pio. Vamos lá? Padre Pio, ensina-nos a humildade de coração, para que possamos ser contados dentre os pequeninos do Evangelho, a quem o Pai prometeu revelar os mistérios do Reino. Ajude-nos a rezar sem cessar, certos de que Deus sabe o que precisamos antes mesmo de que o peçamos. Obtenha-nos os olhos da fé, que serão capazes de reconhecer imediatamente, em face do pobre e do sofredor, a face de Jesus. Sustenta-nos na hora do combate e da provação. E caso venhamos a cair, faça-nos experimentar a alegria do sacramento do perdão. Conceda-nos a devoção tenra de Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Acompanhe-nos em nossa peregrinação terrena rumo ao lar abençoado, onde esperamos chegar para contemplar eternamente a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Padre Pio, rogai por nós. Muito obrigado por você ter chegado aqui, né, no final desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá essa força. Faltam poucos inscritos para a gente chegar, se eu não me engano, a 5.000. Então vamos lá, galera, espalhe esse vídeo. Olhe, confere os outros programas aqui do canal, que são top, são massa. Coloque aí nos comentários o que você achou e ative as notificações e se inscreve aí, tá bom? Muito obrigado. Eu me chamo Luan Paz e este é o programa Vida do Santo, aqui no canal Devotos de Carla Pires, Brasil.